Sejam bem-vindos e boa noite a todos, queridos. Vamos para mais uma live do projeto Estude com o Autor. E nesse projeto Estude com o Autor, para quem está vendo pela primeira vez, os autores dos livros, é um projeto da editora Juspodium, e os autores da editora Juspodium, alguns autores foram selecionados para fazer esse projeto. Professor Daniel Amorim, professor Fred Didier, professora Natália Masson, Matheus Carvalho, Ricardo Alexandre, Rogério Sanches, Frederico Amado. Então, todos os professores vêm fazendo lives nos dias da semana. A editora na segunda-feira publica sempre qual será o calendário dessas lives. E hoje todas as quintas à noite têm sido as minhas. E eu tenho gostado muito do projeto. O feedback que eu tenho tido é sempre muito positivo. Eu acho que conectou. Eu não sei se perderam os áudios finais quando eu estava explicando. Ouviram o finalzinho ou não? Vamos esperar os comentários aqui para saber se o áudio chegou no final antes da pausa. Agora, áudio tá ok? Sim. Elisa, tragédia, não paro de pensar nisso. Tem nem o que falar. Espero que a justiça seja feita e que Deus conforte a família, não só nós, né, mas principalmente a mãe, a avó, todo mundo. É uma tragédia que aconteceu com o Miguel. Queridos, vamos focar. Só em falar de Miguel já me deixou carregado emocionalmente, mas vamos lá. Hoje nós finalmente vamos entrar na parte geral do código. Para quem não conhece meu livro, o livro ele é dividido em 7 capítulos, e no capítulo 2 tem quando eu explico a parte de a estrutura do código, e depois os principais raciocínios do código, que seria a apresentação do neoprocessualismo, o sistema multiportas, o modelo cooperativo. Depois eu entro nas normas fundamentais, e quando termino o capítulo 2 e dou um apanhado geral para quem está lendo o livro, aí tem um roteiro dentro do livro. E esse roteiro diz assim: olha, se você tem uma boa base de processo civil, prossiga aqui. Então você sai do capítulo 2 e já vai para o capítulo 3 e segue naturalmente a ordem dos capítulos. Agora, se você tem dificuldade em processo civil, está estudando para concurso, quer ter uma visão geral, sim, no início do livro tem um aviso para quando você termina o capítulo 2, que é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para quem não viu de repente ou não conhece a obra. Aqui, ó, ele diz, ó, vê. Aqui você tem 2 opções de caminho. Isso aqui você terminou o capítulo 2. Quando você termina o capítulo 2, você tem essa mensagem na página 55 do livro. Aí ele diz, ó, se você tem uma boa base sobre os institutos, teoria geral do processo e seu objetivo nesta obra, então olha só, seu objetivo é atualização, já vá para a parte 3. Então continue, pode seguir em frente, você já vem para o procedimento comum, já começa a petição inicial. Mas eu digo aqui, ó, se você é novo na disciplina, muita gente compra o livro porque nunca entendeu o processo civil e vê a esperança de entender processo civil no meu livro. Então, se você nunca foi bom em processo civil, tem um histórico de dificuldade, ou estuda para concurso, ou quer fazer uma reciclagem geral, aí vem a advertência. Vá para a parte geral, ou seja, vá para o capítulo 6. Então, você vai sair da página 55 e vai direto para a página 851, que é onde está a parte geral. Então, é uma advertência para quem lê o livro, termina lá e vem para cá, para a parte geral. Para quem não conhece, essa é a coleção Diálogos, né? Diálogos de Direito Constitucional de Francisco Mário, Diálogos de Direito Tributário do professor Tatiano Scaranello, Diálogos de Processo Penal do professor Pedro Coelho, e o meu, Diálogos sobre o CPC, e temos mais diálogos vindo aí em breve. Ok? Mas aí voltando, aí você termina lá o capítulo 2 e vem para o capítulo 6. Então você pula aí 800 páginas, e depois, quando você terminar esse capítulo 6, aí tem um aviso: volte para o capítulo 3 e siga o caminho natural, ok? Então isso é tudo bem sinalizado dentro do código, não se preocupe quanto a isso. Bom,
Hora então da gente começar a trabalhar a parte geral. E aí deixa eu dizer, a parte geral ela não existia até o livro, até a 5ª edição do meu livro não tinha essa parte geral. Na verdade o livro, quando eu escrevi a primeira edição dele, era um livro assim que eu pensei para advogados, para juízes, promotores, assessores que não tinham tempo para de repente ler um livro de 2.000 páginas. Então era um livro muito enxuto das principais mudanças. Olha, isso aconteceu, isso agora é assim, procura esse dispositivo, olha assado. O objetivo inicial do livro, o público inicial, era esse. Engraçado foi que ele acabou caindo no gosto de concurseiros e hoje, inclusive, é muito associado a livro para concurso. E muita gente me pergunta, olha, esse é o livro para concurso, eu sou advogado. Veja, eu quando pensei nele, eu pensei mais para advogados, para juízes, assessores, do que propriamente para concurso, porque é um livro de muito raciocínio prático, de entender, olha, você está nessa situação, o que acontece agora? Você vai para esse lado, vem para aquele lado. Então foi assim que eu pensei. Mas como eu sou um professor de cursinho, de concursos preparatórios há 20 anos, é quase que... eu não consigo deixar também de dar aula para concurso. Então eu faço muita tabela, faço muito esquema e acabo trabalhando raciocínios que são cobrados em provas objetivas. Então por isso, quem estuda para concurso, todos os níveis, a advocacia pública, com muita tranquilidade, eu sei que meu livro é um dos mais indicados por todos esses blogs de advocacia pública. E tenho muita segurança porque eu sei que com ele você responde praticamente todas as perguntas que caem em prova. Agora, é claro, não é um livro completo. Mas quando chegou na 5ª edição para a 6ª, eu me lembro muito bem desse diálogo que eu tendo com a editora, dizendo, olha, eu vou reescrever o livro porque a minha aula está bem mais aprofundada do que o que tem escrito na até a 5ª edição. Eu acho que esse livro agora já deixou de ser o novo código, tanto é que a gente mudou o nome, deixou de ser novo CPC e passou a ser diálogo sobre o CPC. E eu preciso escrever a parte de teoria geral. E eu passei 3 meses e meio na clausura, né, literalmente na clausura, para escrever essa parte de teoria geral, que não tinha nada escrito nas edições anteriores, tinha muito pouca coisa. E aí realmente eu desenvolvi a parte de teoria geral. E eu digo a você, foi um barato escrever isso. Por quê? Porque a parte de teoria geral do processo é uma parte muito técnica, é uma parte muito teórica, né? Você vai estudar todas as teorias e muitas vezes isso fica abstrato demais, professor processualista gosta de ler isso, mas eu sei que a pessoa que não gosta de processo tende a ver essa parte geral de forma muito cansativa. E aí foi um desafio tornar aquilo um diálogo e tornar um diálogo com conteúdo, né? Que o mais importante para mim da obra é isso, é não ser um diálogo vazio, não ser algo que você leia e ache que é simplório. Eu quero que seja simples, mas sem ser simplório. E confesso que fiquei muito, muito feliz com o resultado em relação à parte de teoria geral, jurisdição, ação, competência, porque até temas que são de muita controvérsia teórica, eu, claro, não consigo dissecar, nunca foi esse o objetivo do livro, mas eu toco na ferida, eu digo, olha, a discussão é essa, espero que você compreenda isso, e com isso aqui, numa prova de concurso, você responde. É mais ou menos essa a ideia. Então agora vamos trabalhar essa parte que veio na 6ª edição e eu continuei aperfeiçoando agora na 7ª edição, ok? Todo mundo pronto aí? Vou fazer aquele mesmo esquema de suspender os comentários, lembrando que quando termina a live fica disponível o cupom Mozart 2020, esse cupom fica disponível das 8 da noite até as 20. E aí o livro, de vez de ser 175 ou 149, né, que é o preço que muitas vezes fica na editora, vai ficar por 124, né? Então, para o preço que a editora vende durante a semana, R$20, e para o preço cheio, que às vezes aparece no site, é um desconto de R$60. É realmente uma oportunidade. Agora lembre, só dura 2 horas. Não precisa você sair correndo daqui não, viu? Pode terminar a live tranquilamente, ouvir minhas explicações e depois você pode comprar seu livro com tranquilidade com o cupom Mozart 2020, certo? Vamos lá? Vou parar aqui os comentários e a partir de agora vamos para a aula. Bom, começando aqui, deixa eu virar aqui a tela. Vamos lá. Parte geral do livro. Nessa parte geral, o que eu tento desenvolver aqui?
a trilogia estrutural do processo, né? Ou quadrilogia. Todo mundo lembra daquele livrinho de professora Ada Pellegrini Grinover, Antônio Carlos de Araújo Sintra e Cândido Rangel Namarco, onde ele vai explicar a teoria geral do processo. Então eu começo a explicar os conceitos básicos de processo. Tem gente que compra meu livro que vai estudar para a área administrativa. E aí é óbvio, não vai precisar ler todo o livro, mas precisa saber aquelas noções básicas de processo. Elas estão aqui. Então eu começo explicando isso, numa conversa explicando o que é autotutela, o que é autocomposição. Isso aqui, autocomposição, as pessoas associam praticamente apenas a possibilidade de transação. Na verdade, a autocomposição é mais ampla, né? Renúncia à autocomposição, reconhecimento do pedido é autocomposição. Então, começa a desenvolver com o leitor a diferença entre autocomposição e heterocomposição. Essa dualidade entre a solução sendo resolvida por um terceiro, né, imparcial, que é a heterocomposição, e a solução sendo encontrada pelas próprias partes, que é a autocomposição. Então, eu desenvolvo autotutela, autocomposição, e chegamos na parte de começar a falar sobre jurisdição, conceito de jurisdição, né? Essa função atribuída a um terceiro imparcial, e aí a jurisdição pode ser estatal ou privada, lembrando que há uma divergência doutrinária em relação a isso, mas eu entendo que a arbitragem é a espécie de jurisdição privada, porque para mim está ali a característica da substitutividade. Bom, após explicar o conceito de jurisdição, eu começo a trabalhar as características da jurisdição. Todo mundo sabe dessa, né? Inércia está lá que o juiz não instaura um processo de ofício, né? A parte que está se sentindo prejudicada tem que provocar atividade jurisdicional, então ele começa por iniciativa da parte, está lá no artigo 2º. Explico que em alguns casos o juiz pode agir de ofício, mas são exceções. Depois de explicar a inércia, explico a imparcialidade, que é o que você espera para respeitar o juiz natural, que esse juiz não tenha nenhum tipo de interesse subjetivo ou objetivo. Depois a substitutividade, que talvez seja o principal elemento relacionado à jurisdição, onde você tem um terceiro imparcial que vai compor o conflito. Então é a vontade dele, já que as partes não obtiveram por sua própria vontade a solução do conflito, é a vontade desse terceiro juiz ou árbitro quem vai dizer qual é a solução para o caso. A definitividade, que é a questão de que o que é decidido se torna lei entre as partes, a unicidade e a indivisibilidade. Depois de explicar as características da atividade jurisdicional, começamos a trabalhar os princípios da jurisdição. Você vai fazer uma prova de técnico, você vai fazer uma prova de magistratura, tem essas perguntas sobre princípios, características da atividade jurisdicional. Então, essa parte inicial, ela é muito direta, muito objetiva. Eu não faço aquele desenvolvimento histórico, eu não faço aquele desenvolvimento teórico para mestrado, doutorado. Não é esse o objetivo do livro, nunca foi. Mas eu digo quais são as principais características, quais são os principais princípios, ou seja, aquele básico para você compreender o que é a teoria geral do processo, para que você possa voltar e pensar, o processo tem uma lógica a partir dessa teoria geral. Depois de explicado os princípios, eu começo a trabalhar cada um deles, a inafastabilidade, a indelegabilidade, a indeclinabilidade, a territorialidade, e sempre com exemplos. Eu desenvolvo, você aqui, exato, imagine que tem dois processos, um que corre em Vitória e outro no Espírito Santo e outro que corre em Curitiba. Então eu começo a desenvolver o conceito de territorialidade como princípio a partir de casos criados, ok? Prosseguindo, depois de explicar o último princípio relacionado à atividade jurisdicional, que é o juiz natural, eu começo a fazer a classificação da jurisdição. Essas classificações bem padrões de contenciosa e voluntária, cível e criminal, e por fim, comum e especial. E eu sempre falo que é importante você lembrar que Justiça Federal é jurisdição comum, né? É uma coisa que muita gente fala Justiça Federal por conta do foro atrativo que a União exerce, pensa que a Justiça Federal é uma vara, é uma justiça especializada. Não, mas é uma justiça comum, ok? Nunca se esqueça disso. Depois de fazer essa explanação dos princípios, tabela, né?
Como eu disse, sou professor de cursinho, então sou professor de concurso público há décadas. Então tem que ter tabela, tem que ter fluxograma para explicar esses conceitos. Depois de explicar a jurisdição, eu começo a falar sobre competência. Lembrando, jurisdição é o poder dado a um terceiro imparcial para que componha o conflito, já que as partes por si sós não resolveram o problema. Não houve autocomposição, não houve autotutela, então eu preciso que alguém resolva por nós. Pode ser um árbitro, jurisdição privada, ou pode ser um juiz, jurisdição estatal. Esse poder em abstrato ele precisa ser personificado em juízes, em tribunais. Então, a porção de jurisdição que cada um desses juízes, cada um desses tribunais possui é a sua competência. Por isso que o professor Atos Guzmão diz que jurisdição nada mais é do que a porção, a medida de competência, competência nada mais é do que a medida da jurisdição que cada magistrado possui, ok? Então, eu começo a partir de agora a trabalhar competência, que é um assunto que ainda eu vou ter que desenvolver nas próximas edições, porque é algo que, quando eu terminar de falar tudo que eu digo em sala de aula, de pós-graduação, de competência, vai virar um livro dessa grossura. Então, claro que aqui eu tive que sintetizar os principais pontos de competência, que é o mundo. Quem estuda para a prova do SESC, principalmente a Advocacia Pública e Magistratura Federal, sabe o grau de perguntas que aparecem sobre competência, né? E são discussões do informativo da última semana. É claro que muitos pontos eu trabalho dentro do livro, mas outros não dá para trabalhar dentro do livro, porque são coisas que eu vou ter que desenvolver, mas sempre só pesando qual é o foco do livro, qual é o objetivo do livro, certo? Feita essa advertência sobre o ponto competência, eu começo a dar os conceitos básicos de competência, né? Explicando qual é o conceito de competência, as fontes da competência, os limites da jurisdição nacional. Isso tem caído muito em prova, muito, limites da jurisdição nacional. Começa a trabalhar a questão da competência concorrente e da competência exclusiva, né, dos artigos 21, 22 e 23. Depois de fazer essa explicação sobre competência internacional, começa a fazer a classificação da competência, outro assunto extremamente recorrente em prova de concurso. Para quem já leu o livro, tem um mnemônico, né, MPF-TV, né, que significa, não é Ministério Público Federal na televisão, eu brinco com isso dentro do livro, mas são as espécies de competência absoluta e relativa, matéria, pessoa, território, matéria, pessoa, função, território e valor. Depois de explicar o mnemônico e tentar fazer a memorização, continuo desenvolvendo e começo a falar a distinção entre competência absoluta e relativa. Essa parte é longa dentro do livro porque é algo que, além de você ter que saber muito na prática para o dia a dia forense, advogados, promotores, defensores, assessores, juízes, tem que entender competência, é um assunto que também é recorrente em prova de concurso. Então eu começo a desenvolver competência absoluta e competência relativa, os critérios de distribuição de competência. Então, eu começo a falar o que é uma competência em razão da matéria, o que é uma competência em razão da pessoa, da função, do território e do valor. A partir daí, vou desenvolvendo e chego na distinção. Ok, se você desobedece uma dessas competências aqui, absolutas ou relativas, ou seja, se você promoveu uma ação na Justiça do Trabalho quando era na Justiça Federal, você promoveu uma ação na vara comum quando era para estar correndo na vara da Fazenda Pública, você promoveu a ação em primeiro grau quando era uma ação de competência de tribunal, você promoveu a ação em Recife quando essa ação deveria estar sendo processada em João Pessoa, você promoveu uma ação no Juizado Especial Federal quando na verdade era para estar numa vara federal comum. A partir dessas situações, eu digo, se ocorrer a violação a uma dessas regras de competência, você estará diante de uma incompetência absoluta ou de uma incompetência relativa. E começo a desenvolver o que seria a diferença entre incompetência absoluta e incompetência relativa. Perceba, com julgados, aquilo que, para quem não viu as lives anteriores, aparece muito na nova edição, que são a atualização de julgados. Veja esse julgado aqui, ó, de dezembro de 2019. Então, eu tive uma preocupação muito grande em atualizar todo o livro com base nos precedentes mais recentes do Superior Tribunal de Justiça. E trazer também isso aqui que é outra novidade da 7ª edição, que não tem nas edições anteriores, que são esses fluxogramas, ó. Então aí, quem quiser dar um print, uma oportunidade, ó. Nesses fluxogramas especiais, eles servem para revisar os pontos que foram anteriormente vistos.
Então, por exemplo, eu chego aqui e digo, olha, incompetência relativa pode ser reconhecida de ofício. Isso aqui é uma exceção que existe no artigo 63, parágrafo 3º. Então, eu começo a forçar isso a partir de um caso concreto para que o aluno, o leitor, ele memorize a exceção e, no final, faça sua revisão por esse sintetizando, onde eu tenho a síntese com aprofundamento, com aprofundamento para questões de prova do CESP, que você precisaria em relação a súmulas do STJ e variações a partir de perguntas. Depois de fazer esse fluxograma especial, eu continuo desenvolvendo incompetência absoluta e relativa. Isso aqui continua em incompetência absoluta e relativa. Esse ponto de incompetência absoluta e relativa que eu vou desenvolvendo aqui termina quando eu chego nas tabelas, ó. Aí nessa tabela eu fecho o raciocínio mostrando a diferença entre incompetência absoluta e relativa. Depois de trabalhar isso, aqui temos ponto novo que nós não tínhamos na 6ª edição, competência territorial. E isso aqui foi uma mega tabela que eu fiz para explicar aquelas regras de competência que vão do artigo 46 ao 53. Então quem tem a 6ª edição, ó, não tem essa tabela aqui, ó. Pode dar um print aí para ver, ó. Essa tabela aqui, que é uma tabela bem grande, ó. Olha o tamanho da tabela. Essa tabela aqui foi desenvolvida a partir dos artigos 46 a 53. E o que é interessante aqui é porque, quando eu fiz essa tabela, eu fiz também para quem advoga. Então, você está utilizando esse livro no seu dia a dia forense. Aí você vai ter que entrar com a ação que o réu é a pessoa jurídica. Então, nessas partes azuis, tem a situação. A partir dessa situação, você vai ver onde você deve propor ação. Então, vamos lá. Você vai procurar aqui qual é a hipótese que você quer entrar. Eu quero entrar com ação de alimentos, professor. Bom, as ações de alimentos devem ser propostas no domicílio ou na residência do alimentando. Então, eu vou fazendo isso para facilitar a visualização no dia a dia. Veja o tamanho da tabela. Ela está vindo aqui, ó. São 4 páginas de tabela para realmente você não só revisar o assunto, isso aqui facilita a fixação de conteúdo para quem precisa memorizar isso para a prova, mas também serve demais para um advogado que está utilizando isso aqui na hora de elaborar uma peça e está com a dúvida concreta de onde deve propor a ação. Certo? Depois volto a desenvolver regras de competência territorial. Aí aqui, nessa parte de competência, eu vou começar a trabalhar os pontos específicos, detalhes aqui e acolá sobre essas tabelas. Depois também uma novidade trazida na 7ª edição, porque isso aqui é uma reforma legislativa, né? Essa lei aqui, que foi a lei mais recente que alterou o CPC, é a lei que trouxe a Lei Maria da Penha, né? Aquelas situações para mulheres que sofreram abuso, violência doméstica ou violência familiar, e aí o Código estabeleceu uma nova prioridade para a competência nessas ações. E aí eu junto de forma destacada essa alteração legislativa. Então quem tem a edição anterior também é importante dar um print aqui dessa tela, porque isso aqui não tem no seu livro. Depois de explicar a competência territorial, eu entro naquele assunto também recorrente em prova de concurso, distinções de competência na modificação, né? Conexão, continência e foro de eleição. Começo a trabalhar conexão, continência, sempre trabalhando através de elementos gráficos, muitos exemplos, uso muitos exemplos para facilitar a compreensão do quem é o juiz pré-evento, quando acontece conexão, quando acontece continência, quando é que a segunda ação tem que ser extinta na hipótese de continência, quando é que se aplica regras jurisprudenciais relacionadas à conexão. Então, tudo isso vem sendo desenvolvido também numa parte longa de diálogo aqui, que desenvolvo, de novo, modificação de competência. Depois de desenvolver modificação de competência, eu entro no ponto conflito de competência, outra coisa que foi desenvolvida para a 7ª edição. Na 6ª edição, o conflito de competência era essa tabela aqui, ó. Mas eu não explicava, como não tinha dado tempo, na 6ª edição, aparece esse conflito aqui, aparece essa tabela. Só que eu não tinha ainda escrito o desenvolvimento do conflito, porque não tinha dado tempo, que eu precisava encerrar a 6ª edição. Então, na 7ª edição, eu consegui fazer isso. Então, a 7ª edição agora tem a parte de conflito de competência para você não só memorizar aquela tabelona, mas também compreender o que é um conflito de competência, quais são os juízos, né, os tribunais competentes para julgar eventuais conflitos, dirimir conflitos, e como é a dinâmica desse conflito. Então, uma parte bem longa que foi adicionada na 7ª edição, que não tinha na 6ª edição. Na 6ª edição só tinha essa tabela. Então,
Então, essa parte entra na 7ª edição. E entra também aqui um outro fluxograma, que é esse fluxograma aqui, ó, da dinâmica do conflito de competência. Ó. Eu fiz esse fluxograma aqui para explicar como funciona o conflito de competência. Por exemplo, chega ao tribunal o ofício, né, dizendo que, nos casos de conflito negativo ou conflito positivo, chegou ao tribunal, olha, tem 2 juízes se declarando incompetente, tem 2 juízes se declarando competente. O que acontece? Distribuição e sorteio do relator. Então, eu vou levantando nesses fluxogramas cada situação hipotética que pode acontecer até a resolução do conflito. Lembrando, isso aqui são meus fluxogramas de sala de aula, né? Lembrando que, para quem não conhece a obra, todas as vezes que aparecem esses números aqui, na verdade, é como se fosse minha explicação sobre aquele ponto. Então, por exemplo, quando ele lê isso aqui e vê o ponto 1, ele vai vir para cá e vai saber, ó, o prazo para que os juízes prestem informações será designado pelo relator. Então, eu vou explicando ponto a ponto o que tem na lei para que facilite a compreensão do assunto. Depois de conflito de competência, eu encerro o ponto e entro em ação. Outra parte extremamente teórica e que eu gostei muito de escrever. Absorvo aqui praticamente muitas das ideias do professor Fred Didier, né? Na verdade, essa parte de teoria geral do processo, meu livro é muito, mas muito inspirado mesmo no livro de Fred. Para mim, a maior referência de processo para mim dos autores. Eu tenho uma admiração gigantesca por vários autores, mas Fred, sem dúvida, hoje é dos autores contemporâneos o cara que mais me influencia. Então, muitas das ideias aqui que são desenvolvidas são apesar de ter várias citações aqui, por exemplo, uma citação de Rinaldo, de João Otávio, de professor Misael Montenegro, mas, sem dúvida, as ideias de Fred estão construídas sobre essa visão dinâmica de conceito de ação aqui. Depois de fazer essa apresentação sobre o que seria a ação, eu explico as teorias da ação, né? Aquelas teorias que tanto caem também em prova, né? Teoria concreta, teoria abstrata, até chegar na teoria tradicional que influenciou o CPC de 73 e se discute se ainda está mantida no Código 2015, que é a teoria eclética de Liebman. Cito aqui o professor Luiz Vambia e o professor Eduardo Talamini, e começa a desenvolver as famosas condições da ação, né? E a partir dessas condições da ação aqui, veja, que tem a parte teórica, né? Aqui citando Plotz, citando todos os autores clássicos em relação à parte de teoria geral da ação. E começa a desenvolver as famosas condições da ação, legitimidade e interesse. A partir dessa situação, eu começo a criar também tabelas para facilitar a compreensão de quem lê. Legitimidade ativa ou passiva pode ser ordinária e extraordinária. 2 exemplos. Interesse, necessidade e utilidade, a partir daquelas explicações de professor Cândido Rangel Dinamarco, estão aqui. Depois de explicar a parte de legitimação extraordinária, eu vou desenvolver a legitimação extraordinária que eu trato como sinônimo de substituição processual. Explica ao leitor quem é o substituto, quem é o substituído. Depois começa a explicar as espécies de ação, né? Então, ações de conhecimento e ações de execução. Nas ações de conhecimento, as divisões clássicas determinam as ações pela classificação de professor Barbosa Moreira e demais, que é a ternária, e a classificação pontiana, né, que é a quinária, que divide em declaratórias, constitutivas ou condenatórias. Tem um grupo que só divide aqui, por todos. O professor Alexandre Freitas Câmara absorve a teoria ternária, né, a classificação das ações como ternária. Mas grande parte da doutrina, principalmente os professores influenciados por Ponte de Miranda, faz a classificação quinária, então entre essas outras duas aqui. E tudo isso é explicado a partir dentro do corpo do livro. Depois começa a trabalhar elementos da ação. E nos elementos da ação, partes, sempre dando a parte, não o conceito de autor e réu, mas o conceito dinâmico de professor Fred Didier, ó. Aqui, ó, esse conceito dinâmico aqui de parte, de Fred, eu vou sempre alertando aqui. Faço o básico para quem vai fazer uma prova de técnico, mas que precisa estar atento a essas discussões teóricas, porque numa prova de magistratura federal vai aparecer isso aqui. Depois a causa de pedir remoto e próximo, pedido imediato e imediato. Depois de fazer essa explicação nessa tabela, aí eu começo a fazer exemplos também diagramados para que a pessoa consiga fazer essa identificação. É uma narrativa muito comum que eu escuto nesses 20 anos dando aula, é que o aluno memoriza isso, mas depois, quando vai aplicar no caso concreto, erra.
Então eu tento fazer aqui um ping-pong explicando a partir de casos concretos o que é a causa de PD remota, o que é a causa de PD próxima e vou desenvolvendo o ponto. Depois de trabalhar esses conceitos gerais de ação, eu começo a falar sobre processo. E aí, processo, nessa parte aqui, de novo, uso muito Fred, pego muita coisa aqui de Daniel Amorim, tem muita coisa de Daniel aqui nessa parte, e vou desenvolvendo o processo a partir das classificações e características da relação processual. Esse fluxograma aqui, que na verdade é um organograma, para mostrar as diferenciações de procedimento, né, para que você consiga visualizar os procedimentos. Para quem não conhece o livro, é um livro muito visual, porque minha aula, para quem já assistiu minha aula presencial, é uma aula muito, mas muito visual mesmo. Até mesmo quando eu vou dar uma palestra, vou fazer um evento onde eu não posso usar a lousa, o quadro branco, eu tento fazer slide, eu tento fazer alguma coisa, porque eu acho que o recurso, a gente tem que trabalhar muito com recurso didático, né? Utilizar de ferramentas ativas para facilitar a captação. Não é aquele professor PowerPoint que fica apertando o botão, mas você utilizar elementos visuais e que façam que o aluno entenda, faça o raciocínio. Eu acredito muito nisso e eu acho, sem querer ser arrogante, que isso é o que me diferencia ou me diferenciou como professor de processo. São esses fluxogramas, são essas formas de raciocinar de forma concatenada à estrutura processual. E eu não consigo dar aula sem ser dessa forma. Eu preciso desse recurso porque era assim que eu estudava na graduação. Depois, eu sempre mantive esse tipo de raciocínio através de mapas mentais. Com essa visão, com essa questão bem visual, eu disse, cara, eu vou ter que trazer isso para dentro do livro. E os fluxogramas são uma parte muito trabalhada. Quem, vez por outra, eu também escuta assim, professor, esses fluxogramas que o senhor posta no Instagram, com o quadro todo montado, o senhor desenha ele antes? Não. Eu começo a aula com um quadro 100% branco. Eu vou fazendo o desenho durante a aula com o aluno, para que ele vá construindo o raciocínio e também associando essa construção do raciocínio às imagens. Então, o fluxograma ele é desenvolvido durante a aula. Bom, voltando aqui para o assunto, pressupostos processuais, né? Outro tema extremamente complexo, com muita divergência doutrinária e jurisprudencial. Quando cai isso em prova, é um Deus nos acuda, mas vou lá absorvendo aqui essa divisão, que é a divisão também de Fred, dos pressupostos processuais de existência e validade. Ele também traz, entre os seus pressupostos, o que era a condição da ação. Para Fred, ele vira pressuposto. Aí, nesse ponto, eu não concordo com Fred. Acho que eu tenho uma ousadia de divergir aqui. Não coloco legitimidade e interesse como pressuposto processual. Fred coloca como pressuposto processual. Continuo desenvolvendo a parte de pressupostos processuais e a parte de capacidade, né? As três capacidades, né? A capacidade de ser parte, a capacidade de estar em juízo ou processual e a capacidade postulatória. Como eu amo esse texto daqui, porque explicar capacidade através de diálogo foi um grande desafio para mim. E eu realmente gosto do resultado final dessa parte aqui do livro. Eu acho que ficou bem didática. Eu gosto dessa parte do livro. Continuo, então tudo isso aqui eu vou desenvolver capacidade, distinguir capacidade e legitimidade. E depois de desenvolver as capacidades, sujeitos processuais. Nessa parte aqui, o livro sai daquela trilogia estrutural. Então veja, nós trabalhamos até agora nessa live jurisdição, ação e processo. Porque se você perceber no código, a estrutura do código, após o livro 1, né, que é das normas fundamentais, o livro 2 é da função jurisdicional, que é jurisdição, competência e ação. E aí o que acontece? O livro 3 do código já são os sujeitos processuais. Então eu precisava terminar processo, né, essa parte de teoria geral do processo, para entrar nos sujeitos processuais. E é o que começa a acontecer agora dentro do livro. Vamos lá, sujeitos processuais, partes e procuradores. De novo, utilizo o conceito de parte de Fred,
o conceito dinâmico de parte. Desenvolvo as regras de representação ou de apresentação, né, como diria o professor Barbosa Moreira. Nos sujeitos processuais, esse ponto aqui é um ponto novo também, isso aqui não tinha na sexta edição, é um ponto novo que eu desenvolvi, que foi sucessão das partes. Então essa parte aqui, ó, toda foi desenvolvida. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Essa parte aqui, sucessão processual, ela não tinha na parte anterior, na sexta edição. Então, desenvolvo a parte de sucessão processual. Isso aqui tudo é parte nova. É algo que eu vou lhe dizer, viu? Outra coisa que eu me orgulhei muito. Tô meio amostrado aqui, perdão, viu? Se isso soar arrogante. Mas aqui eu tô naquele momento de felicidade, porque eu realmente gostei desse texto. É uma questão muito aprofundada, isso aqui, para explicar sucessão e substituição. E eu gosto muito desse texto. E, como é um tema complexo, botei tabela para que fortaleça o raciocínio desenvolvido aqui, ó. Isso aqui, o que tem de gente que erra isso em prova, decora esses artigos e nunca entende, memoriza. Então, essa tabela aqui, ela sintetiza o que foi explicado nas páginas anteriores. Tenho muito orgulho, viu? Muito orgulho dessa parte do livro. Muito mesmo. Depois de desenvolver sucessão processual, deveres das partes procuradores. Outro ponto que foi desenvolvido, que eu não desenvolvia na sexta edição. E aí muita gente deve estar perguntando, professor, por que o senhor não desenvolveu isso na sexta edição? Olha, na sexta edição, para você ter uma ideia, eu saí de um livro de 560 páginas para um livro de 1.136 páginas. Eu escrevi em 3 meses 600 páginas, com o meu editor, com o dono da editora me ligando todo dia, cadê? O dono da editora foi pegar a boneca do livro, né, o texto do livro lá em Brasília. Eu estava no FPPC, eu até postei isso nas redes sociais. Ele sentou do meu lado, o dono da Juspod, e disse, entregue, tem que entregar. Então, tiveram alguns pontos que eu queria desenvolver, mas que não tinha como. E isso é natural, todo livro é isso. Então, acontecerá a mesma coisa na 8ª edição. Na 8ª edição eu vou trazer novos textos, porque a gente vai lendo mais, o livro vai encorpando, então isso é um processo natural. E uma parte que eu não tinha ainda desenvolvido era essa parte de litigância de má-fé, na parte de deveres processuais, o ato atentatório à dignidade da justiça. Então, isso também foi desenvolvido para a 7ª edição. Deveres das partes dos procuradores. Então, eu começo dividindo responsabilidade por dano processual, ato atentatório e litigância de má-fé. Porque isso é um assunto que me interessa muito. Quem já viu minhas palestras em eventos, eu falo muito sobre a questão da responsabilidade, da litigância responsável. Então, essa parte aqui eu precisava desenvolver no livro, porque isso já está nas minhas palestras e não estava no meu livro. Toda a parte de distinção entre o que é um dever processual e quando acontece o ato atentatório à dignidade da justiça e quando há violação à litigância de má-fé. Tiveram decisões interessantes do STJ sobre isso, que eu já juntei aqui nessa parte de responsabilidade, de litigância responsável, na verdade. Desenvolvo os incisos e as hipóteses. Olha aqui as decisões de fevereiro de 2019. Essa aqui é uma decisão já mais antiga. Março de 2019. Explicando essa parte de... Olha a quantidade de decisão aqui, ó, 2017, 2019. Então, essa parte jurisprudencial, os bizus para memorização. Tem as diferenças de multa, né? Isso aqui vale uma dica também para quem está assistindo essa live e estuda para concurso. O código diz, por exemplo, a multa de litigância de má-fé. A multa de litigância de má-fé, o aluno decora de 1 a 10, errou. Para a prova de FCC, você tem que saber que é superior a 1 ou inferior a 10. Então, é 1,1 a 9,9. A multa de ato atentatório vai até 20. Então, assim, ele tem uns detalhes de multas, de percentuais, que para quem estuda para a prova, principalmente da Carlos Chagas, são coisas assim que é para ferrar o candidato. E aí eu tento chamar a atenção do aluno nessas coisas. Ó. Por exemplo, aqui, ó, se liga... Não é assim, ó, é de 1,1 a 9,9. Então,
eu vou chamando a atenção do leitor para esses detalhes, que são detalhes. Tome tabela, né, de litigância, de ata tentatória dignada da justiça e litigância de má-fé. E depois de explicar isso, começa a parte de despesas processuais. Honorários advocatícios, já tinha isso na sexta edição, mas eu ampliei, trouxe mais detalhes em relação à questão dos honorários, porque é um tema muito polêmico, né? Você busca os informativos do STJ, estão sempre trazendo decisões envolvendo honorários, nessa eterna briga, né, entre juízes e advogados pelo possível aviltamento de honorários. Essa questão dos honorários é bem desenvolvida dentro do livro, é um capítulo bem longo do livro sobre honorários. Olha aqui, olha o tamanho das decisões, ó. Decisões de sessão do STJ, então são decisões que viram precedentes muito importantes para a compreensão do assunto. É nessa parte aqui que eu desenvolvo os honorários impostos à fazenda pública, né, que são aquelas faixas de percentuais. E é engraçado porque muita gente memoriza, mas quando chega no famigerado parágrafo 5º, que explica a mesma lógica de cálculo em relação a como calcular os honorários quando a demanda envolve a fazenda pública. Então, assim, você está estudando para advocacia pública, você tem que saber isso. Você advoga contra a administração pública, você tem que saber isso. E aí, isso aparece desde as primeiras edições. Eu explico a fazer a conta. Então, eu viro professor de matemática aqui. Peraí que tem uma moto passando aqui. E vou fazendo a conta. Uma coisa nova que eu trouxe nessa edição foi uma tabela, né? Nas edições anteriores só tinha o texto. Mas nessa agora, quem está aí na sexta edição, não tem nessa tabela não existia. Ó. Então, nessa tabela aqui, eu reconstruo o exemplo para que a pessoa visualmente compreenda melhor o cálculo. Essa tabela aqui foi inserida para a sétima edição. Continuo desenvolvendo tudo isso aqui honorários. Veja como o capítulo de honorários é longo. É um capítulo muito longo dentro do livro. Honorários, tudo honorários. Capítulo gigante aqui de honorários. Quando termina honorários e tem essa tabelona, gratuidade da justiça. Outro ponto, esse ponto já tinha na edição anterior, eu não lembro se na sexta edição tinha a tabela, eu acho que a tabela eu inseri na sétima. Então aqui eu desenvolvo todo o tema, decisões sobre a questão da gratuidade da justiça, e depois de desenvolver gratuidade da justiça, também chamando a atenção do intérprete, eu acho que essas tabelas aqui é que não tinham na edição anterior. Então aí de repente sexta edição, ó, se isso não tiver, eu não lembro se na sexta edição tinha a oportunidade de você printar aí essas tabelas para a sua sexta edição, ok? O conteúdo já existia na sexta edição, o capítulo já existia na sexta edição, mas as tabelas eu acho que foram inseridas na sétima edição. Pluralidade de partes, começa a desenvolver litisconsórcio. Nessa parte de litisconsórcio, eu sigo muito aqui em litisconsórcio o professor Arruda Alvim, gosto muito do professor Arruda Alvim. E a parte de litisconsórcio unitário, tem um livro de litisconsórcio unitário do professor Eli Eide, que também me influencia muito o raciocínio de Eli, para explicar o litisconsórcio unitário. É uma parte do livro que também tem uma carga teórica grande, mas que eu acho que eu entrego os principais pontos em relação a isso aqui. Isso aqui é uma pegadinha que as pessoas às vezes têm que saber. Existe litisconsórcio sucessivo, eventual, alternativo, que surge a partir do pedido. Teve uma prova recente, não me lembro qual foi, uma prova do SESP que perguntou isso, ou foi numa questão discursiva, não me lembro. Alguém me perguntou isso, eu disse, não, tem uma nota de rodapé do meu livro explicando isso aqui, que são detalhes sobre litisconsórcio que pouca gente estuda, que é o litisconsórcio formado a partir da acumulação de pedidos na petição inicial. Desenvolvo toda a parte de litisconsórcio unitário, litisconsórcio simples, litisconsórcio necessário, litisconsórcio facultativo, a questão da intervenção iusso iudicis, o litisconsórcio multitudinário, tudo isso conjugados. Litisconsórcio unitário e simples. Veja a especificidade dos pontos, né? Como os pontos vão sendo esmiuçados. Muita tabela para facilitar a compreensão.
Litisconsórcio simples, depois regime de tratamento de litisconsórcio, para você entender a lógica da relação litisconsorcial. Nessa lógica da relação litisconsorcial, você vai estudar, hoje é o dia das motos aqui, você vai estudar as prerrogativas de quem age em litisconsórcio, né? Aquela questão de que o ato praticado por um litisconsórcio não influencia o outro, salvo se o litisconsórcio for unitário, a questão da contagem de prazos em dobro. Então, é um ponto que é desenvolvido aqui também. Depois de desenvolver essa parte aqui de litisconsórcio, intervenções de terceiros. Isso aqui já tinha na 6ª edição e eu trabalho cada uma das intervenções de terceiros. Outra parte que eu também adorei escrever. Por quê? Porque é outro assunto que os alunos normalmente têm uma dificuldade monstra para entender as intervenções de terceiros. O aluno, às vezes, tem bloqueio com intervenção de terceiro. E é uma parte assim que eu até brinco com o aluno. Olha, o aluno diz, professor, eu sou travado com intervenção de terceiro. Eu disse, vamos superar isso. E é uma das partes, acredito, que eu mais tenho um feedback positivo é de aluno que quando termina de ler intervenção de terceiro, manda uma mensagem para mim. Eu recebo muito direct dizendo, professor, eu finalmente entendi. Então eu fico muito feliz que o resultado acabou ajudando muita gente nessa parte de intervenção de terceiro, por ser um assunto muito teórico, às vezes um assunto chato de estudar e com muito exemplo mesmo, eu brinco nos exemplos. Acho que o assunto fica mais descontraído e você consegue absorver a lógica da intervenção do terceiro, que é o principal aqui, é você entender a lógica. E eu trabalho todas, né? Faço esse gráfico de apresentação de como ficou ela no CPC 73 e como ficou no Código 2015 e começo a trabalhar as intervenções. Assistência, a primeira, vou desenvolvendo tudo de assistência. Hoje é o dia da sonoplastia na rua. Desenvolvendo assistência, e todas as vezes que termina uma intervenção, eu coloco uma tabelona. Então, eu explico tudo de assistência simples e litisconsorcial e vem a tabela para distinguir a assistência simples da litisconsorcial. Depois, denunciação da lide, a mais temida das intervenções de terceiro, né? Denunciação da lide, toda desenvolvida a denunciação da lide. Da obrigatória, a denunciação regressiva, a denunciação facultativa, a denunciação per saltum. Nessa parte de denunciação sucessiva, isso aqui é uma novidade da 7ª edição, essa tabela não existia na 6ª edição, então eu desenvolvi o ponto da denunciação sucessiva e construí esses gráficos. Isso aqui foi inspirado no livro de professor Atos Guzmão Carneiro, professor Atos Guzmão, saudoso professor Atos Guzmão Carneiro, ex-ministro do STJ. O professor Atos Guzmão tem um livro das intervenções de terceiro, ele tinha uns desenhinhos desse dentro do livro dele, e eu me inspirei nesses desenhos aqui, que na verdade já era o que eu faço em sala de aula, e consegui trazer isso para explicar a denunciação da lide sucessiva no CPC de 2015. Depois de explicar a denunciação da lide, dar exemplos em relação à denunciação da lide e a fixação de honorários. Veja, tudo isso aqui é denunciação da lide. Com certeza, a maior parte a maior das intervenções de terceiros é a denunciação da lide. Depois de trabalhar toda essa parte de denunciação da lide, termina aqui, são 10 páginas de denunciação da lide, chamamento ao processo. Chamamento ao processo mais simplificado, no chamamento ao processo, desenvolvo sempre com exemplo. Quando termina chamamento ao processo, aqui, cadê chamamento ao processo? Eu vou para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o IDPJ. Outra questão, outro ponto que cai muito em prova de concurso, muito mesmo. Então, desenvolvo a parte de desconsideração da personalidade jurídica, toda a parte procedimental da desconsideração da personalidade jurídica está aqui. E termino o ponto de desconsideração, veja, falo da recorribilidade da decisão através de elemento gráfico para dizer quando é que vai caber a apelação, quando vai caber agravo de instrumento e quando vai caber agravo interno. E tabelona para fixar o conteúdo que foi desenvolvido nas páginas anteriores. E o último ponto da nossa live de hoje, a última das intervenções de terceiros, o amicus curiae. Também desenvolvo a parte de amicus curiae, trago precedentes já do STJ e do STF sobre o tema, enunciados do CJF e do FPPC
e uma tabelona aqui para fechar a última da intervenção terceira. Quando eu termino Amicus Curiae, antes de ir para o próximo ponto, o que eu fiz? Outra tabela. Para você revisar os principais pontos de denunciação da lide, chamamento ao processo, desconsideração da personalidade jurídica e o Amicus Curiae. Só depois disso é que a gente entra em juiz. Só que juiz, Ministério Público, Defensoria Pública e todos os demais sujeitos processuais e os auxiliares de justiça, só na nossa próxima live. Ok, meus amores? Vou reativar aqui os comentários. Me digam aí o que acharam da live de hoje. Falei muito de mim, né? Isso nunca é bom. Peço perdão aí por ter me orgulhado do que fiz na live de hoje. Então peço já perdão por isso aí. Mas me digam aí o que acharam da live de hoje. Obrigado, Rosana. Obrigado mesmo. Rosana, né? Não, é Rosana mesmo. Obrigado, Amanda. Obrigado, Elisa. Muito obrigado, Juliano. Obrigado mesmo. Obrigado, Thalisson. Obrigado, Leandro. Sim, vai ficar assim, salva. Da última vez eu não consegui colocá-la no início porque teve um problema de direitos autorais. Nessa música que eu boto no início aqui, da última vez eu tinha botado, nem me lembro qual foi a música. Foi a música de Prince. E a Warner bloqueou meu vídeo, então eu tive que cortar o início do vídeo para poder republicar. E aí eu só consegui fazer isso na semana seguinte. Mas ela está lá disponível, eu vou disponibilizar essa. A não ser que essa música, que eu busquei uma versão acústica, também tenha direitos autorais e eu tenho que cortar o início de novo, de Sarah Bareilles. Mas eu espero que não, né? Que essa versão de Sarah Bareilles não precise de fazer essa edição aí. Muito obrigado, Lala. Eu perdi, já subiu aqui. Muito obrigado mesmo. Tá vindo muita mensagem agora, eu não estou conseguindo ler. Mas, queridos, muito obrigado pela presença aqui na live. Lembrando que ela vai ficar disponível. Se não puder, por causa de autorais, eu corto o início de novo. E o cupom fica disponível posteriormente ao término dessa live. Então você vai ter agora 2 horas para comprar o livro, quem tiver interesse, obviamente. E o cupom é Mozart 2020. Então MOZART 2020. E aí libera o cupom. E o livro, que fica com preço cheio de R$ 179,90, cai para R$ 124. Tá lá, eu fiz a minha postagem antes de iniciar a live, tem lá o cupom e o valor que fica o livro, ok? Vai de guitarra. Patrícia, eu vou ter que fazer a minha própria live, né? Então, eu mesmo tocar aí, eu acho que aí não vai ter problema de direitos autorais, não. Comigo mesmo. Meu amigo Vinícius, forte abraço para você. Obrigado novamente pelo convite, hein, da pós-graduação. Favorece Recife, pô. Temos vários... Sim, claro. Teve uma das lives que eu já comecei... Vou botar mais músicas. As músicas pernambucanas que eu mais gosto. E teve algumas... As minhas lives do Aimozão, eu salvo engano... Eu uso músicas de cantores e cantoras daqui, os antigos e os novos, né? Tem muita gente nova, eu não gosto muito do passinho, né? Mas tem muita gente boa daqui da nova cena cultural recifense, ok? Isso fica já para a próxima live. Prometo, próxima live vou começar com a música pernambucana. E aí, como eu conheço alguns dos artistas, se bloquearem, eu posso mandar um WhatsApp reclamando depois. Rapaz... A Warner bloqueou aqui novamente, mas tu libera aí, né? Filhotes, beijo para todos. Tenham uma boa noite para todos. Fiquem com saúde, fiquem em paz, cuidem dos seus, certo? Beijos e até a próxima quinta-feira com nova live do projeto Estudo com Autor. Tchau, galera. Boa noite.